Olá, boa noite. Eu sou a enfermeira Maria Alexandra, atualmente conselheira presidente do Corém Amazonas. E hoje o Pod Corém é comigo e com vocês. A gente vai aqui falar sobre o Fevereiro Roxo. E no Fevereiro Roxo, a gente fala de uma campanha que foi criada em 2014 para dar visibilidade e aumentar o nível de informação sobre a população no que diz respeito à fibromialgia, Alzheimer e o lúpus. Então, nesse episódio, a gente vai falar dessas doenças com 3 profissionais de enfermagem extremamente gabaritadas no assunto, e eu quero apresentar elas agora para vocês. Então, aqui comigo tem a atual conselheira do Corém Amazonas, a Risete Santana, que vai falar sobre a sua experiência na assistência de enfermagem com idosos que têm Alzheimer. A enfermeira Elani Barbosa, que é auditora, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Atualmente superintendente comercial do Hospital Santa Júlia, CEO da empresa Vital Saúde, onde faz auditoria e consultoria em gestão, que vai nos agraciar com a sua experiência em relação à fibromialgia. Exato. E a enfermeira Alessandra Andréia Fernandes de Oliveira, que é enfermeira na Sensa e atua no setor de reumatologia da UFAM, no ambulatório Araújo Lima, mestre em saúde pública pela Universidade Estadual do Amazonas. Então, mais uma vez, sejam bem-vindas. Obrigada. E nada melhor, né, para começar essa noite, que é falando da experiência de vocês com essas doenças que são aqui lembradas no Fevereiro Roxo. Então, eu queria começar contigo, Risete, em relação ao Alzheimer, de você compartilhar com a gente a sua experiência em relação a essa doença. Então, vou compartilhar a minha experiência. Tenho mais de 20 anos na área de saúde e os meus cuidados com pacientes idosos, 80% têm a doença de Alzheimer. Uau! Eu tenho observado que quando a família tem o diagnóstico da doença de Alzheimer, tem uma grande dificuldade da aceitação. E o primeiro passo é a aceitação. Porque a ideia é que para preparar para o pior, né? Que venha, porque é um longo caminho e para não ter surpresas, né? E sofrimento. Entendi. E assim, o que eu entendo por ser enfermeira é que essa doença parece que ela tem fases, né? Sim, parece que ela tem etapas e que o comportamento vai depender dessas etapas. Você consegue falar para a gente? Sim. Existem diversas escalas de gravidade, né? E o Alzheimer, ela é lenta e gradual. Ela é uma doença degenerativa, progressiva do cérebro, né? Então, o caminho é longo e a duração da doença ela é prevista de 5 e 10 anos e pode se prolongar por 20 anos, dependendo dos cuidados, né? E assim, é sobre a fase, né? A fase inicial, ela é conhecida como fase leve, né? Então, aparentemente, passa despercebida essa fase inicial. Mas você acha que a pessoa está bem, mas você tendo contato e conversando com a pessoa que você conhece, percebe uma mudança no comportamento, né? Já começa a surgir a dificuldade, um esquecimento, a parte da organização ela perde, ela não sabe mais aonde deixou a chave, deixou o celular, a memória recente, acontecimentos recentes, ela esquece, não existiu. E que mais falar do como é que é ela tem frases repetitivas, histórias, ela conta várias vezes e a impressão que ela está contando pela primeira vez. E o engraçado, não sei se vocês concordam comigo, que o estresse também traz para a gente alguma ausência de memória. E que talvez essa fase inicial seja de difícil diagnóstico, embora seja detectada nos idosos, mas a gente fica preocupada em relação a isso, né?
nossa, será que eu saí de casa e fechei a porta? Aí eu volto lá e volto, mas será que eu fechei a porta do carro? É interessante isso que você está Isso é falando. comum, isso é muito comum, porque eu até posto nas minhas redes sociais, às vezes eu sempre estaciono o carro no mesmo lugar. E aí, por algum motivo, né, naquele dia eu não estacionei naquele lugar habitual. Quando eu saio do hospital, eu não sei onde eu estacionei o carro. Aí eu falo, gente, não é possível. Aham, Será que é o estresse? Será que é isso, alguma coisa a mais? Mas a gente da área de enfermagem, a gente tem assim a mania da gente sempre deixar ali de lado, né? Então a Sim. gente não procura ver se realmente é só aquilo ou não. Mas às vezes também, às vezes é só um pouquinho de sono, né? Que a gente também. passa bastante. Então E deve ser. aí, E nessa Zete? fase também é leve, é bem característico nos idosos, praticamente todos os idosos que eu cuidei, é a fase de perseguição, né? Achar que ele vai ser roubado, né? Desconfiar até da própria família e pegar uma coisa valiosa e esconder. Esconder que ele não acha, e com o tempo a família acha, né? Esconder comida, vai achar pelo cheiro, né? Ela escondeu, mas com o objetivo de guardar aquilo com um filho. E ela esquece de avisar e esquece que escondeu. Tem essas situações que ela passa. Essa é a parte leve. E a segunda fase, ela é a intermediária, né? É a conhecida como moderada. Ela é a fase mais longa, né? É a fase mais longa, é onde é que a família já se acostuma, né? Aumenta a dificuldade, aumenta a dificuldade da memória, ela não conhece mais o, o nome do familiar, né? Tem dificuldade já de como é que eu posso falar? Deixa, Do reconhecimento? a doença ela deixa a pessoa agressiva, ela falou, né? Agitação. Então tem ali então essa observância da família de alguma coisa, ela estava calma e mudou de comportamento, tem que saber o que causou aquilo, né? Por exemplo, um bater de porta, uma música alta, um lugar barulhento, crianças, evitar conflitos, né? E evitar também bater de frente com o Sim. idoso, né? Que ela fica muito e acelera mais, né? A doença. Então essa parte aí é bem complicada. E pelo que você está falando, eu fico pensando que é estressante para o paciente que tem Alzheimer, para o cuidador e para a família, porque você cria uma rotina com seu pai, com sua mãe, de pessoas que são altamente ativas, que deliberam, que decidem, e que daqui a pouco tem um roupante que sai daquele momento de alegria e passa para aquele momento de violência sem que a Não, gente e perceba. essa adaptação não é só nem para o paciente, isso, né, Risete? Essa adaptação também é para a família, né, e para as pessoas que estão ali ao redor. Eu acredito que a adaptação não é tão difícil, não é só difícil para o paciente, né? Para a família também deve ser muito estressante, né? Porque você muda da água para o vinho, na verdade. Você tinha uma Sim, pessoa que fazia tudo, era de uma forma e tem pessoas que evoluem a doença muito mais rápido do que outras, né? Sim. E aí você tem que se adaptar muito mais rápido, né? sim. Para a família. E uma colocação que você colocou aí que você recebe lá, qual o índice que tu recebe, assim, recebe na primeira fase, na segunda fase? Porque o desconhecimento do familiar também nesses sintomas, às vezes leva com que você chegue com o paciente no local já numa fase lá mais para frente, entendeu? Que a gente poderia retardar essa evolução, a gente não consegue, porque a família desconhece dos sintomas. Elane e Zete, Alessandra, é interessante, né? Que aí entra a enfermagem na parte educativa, né? Sim. Na parte educativa, de orientações, né? No acompanhamento, nesse cuidado compartilhado, né? Com esse familiar, né? Até mesmo na segurança do paciente também, né? Porque esses idosos, o risco deles para queda é imenso, Sim. entendeu? A gente fala de um sofrimento relacionado à rotina, relacionado a comportamentos, mas também tem relacionados à parte física mesmo. Eu tenho pessoas bem próximas que têm acompanhado pessoas com Alzheimer dentro do seu lar. E eu vejo assim o sofrimento que é para essas pessoas também às vezes essa falta de orientação, essa falta de uma instrução Sim, por sim. parte da equipe de enfermagem, né, faz com que
tire um pouco essa qualidade de vida, entendeu? Poderia ter uma qualidade de vida muito maior. Ou retardar também Ou esses sintomas, né? né? Essa evolução que, querendo ou não, vai ter essa evolução, Sim, com né? certeza. Sim. Então, a gente poderia tardar. Mas é mais por falta de desconhecimento mesmo da família, ou às vezes até a família sabe, porque eu já vi casos que a família é uma família que tem um conhecimento da área de saúde, mas ela também não quer aceitar. Ela não quer aceitar que o seu familiar está passando por isso. No final aqui vou falar sobre, eu vou responder a pergunta dela, qual é a fase que tu recebe um profissional. Normalmente é na fase avançada. Infelizmente, avançada é a fase que mais dá trabalho, porque é cansativo, né? Um filho, né? Um neto, um filho de 40 anos, que tem toda a sua rotina de trabalho, tem seus compromissos e tem que se dedicar ao pai ou à mãe. E aí, então, ela procura o profissional, né? O profissional de enfermagem ou então o próprio cuidador para cuidar do seu ente querido, essa fase. Então, a gente não consegue acompanhar do início, a não ser que seja no hospital, em residência, né? E a parte avançada, o início dela vem quando compromete a parte física, a motora, né? Ela fica totalmente dependente, ela não consegue se alimentar, não tomar banho sozinha, ela ir ao banheiro. Então, fica totalmente... Para caminhar, ela não consegue mais fazer isso, né? Então, ela não reconhece mais, ela não é pessoal, ela não reconhece mais ninguém, é da doença mesmo. E chega um ponto que chega a fase final mesmo, é quando ela fica acamada, né? Fica definitivamente acamada e chega ao final, né? Então, ela não tem um contato com o meio. E eu coloquei aqui, porque muitos, a senhora ela falou, né? Por que não procura ajuda, né? Então, às vezes ela pergunta, como ajudar? Como ajudar? A primeira coisa do início é a aceitação, né? Como ajudar? Este momento é preparar e planejar. Por exemplo, se você mora num sobrado, vai morar num apartamento que tenha elevador, ou então numa casa sem escada, para poder preparar o ambiente para evitar quedas, com proteção na parede, mesas de ponta, cadeira de banho, cadeira... Por quê? Porque, como ela falou, vai chegar o final. E para deixar isso muito em cima, vai pegar você de surpresa. Sim. E o sofrimento é maior. E até pensar já em uma equipe de cuidador, porque o cuidador, que é a família, vai adoecer junto, né? O sofrimento adoece a família toda. Então, procurar um profissional que alivie o quanto isso, antes, porque né? é a qualidade de vida, como a senhora falou, né? Aí que entra a qualidade de vida. A doença de Alzheimer, o paciente idoso, ele precisa de uma rotina de medicamento, alimentação, um banho, uma saída, né, na sala. Então, essa fase final é muito triste, eu não desejo a doença de Alzheimer para ninguém. Foi uma pessoa que liderou a família, sustentou a família e inverte o papel, né? O pai que cuidou, trocou a fralda, deu banho, alimentou, e é o filho que faz agora, né? Então, é essa hora que vem a troca, né? Do reconhecimento. E aí a gente percebe o quão é importante os nichos de enfermagem que podem ajudar essa família, né? Sim. Então, por exemplo, a enfermagem de home care, óbvio, para quem tem a possibilidade, mas não estou falando só no sentido privado, porque o SUS aqui também oferece, né, com o Melhor em Casa, no sentido de enviar uma equipe de enfermagem para esses cuidados que você apontou, Risete. E aí a gente não tem só o home care, né? A gente tem a enfermagem de reabilitação, a gente tem a enfermagem em gerontologia, que entende muito bem aonde você foi buscar a sua especialização. Então, a gente abre um leque de nicho no mundo do trabalho para que um enfermeiro tenha outras saídas que não só a área hospitalar em si, ou a unidade básica de saúde como atenção primária à saúde. Isso não quer dizer que a equipe de enfermagem dentro do hospital não tenha que ser preparada para receber um idoso.
Exato, A sim. gente percebe muito, talvez, não é uma falta de conhecimento, mas o mundo está envelhecendo. Sim, E aí a gente estava acostumado a uma população mais internada jovem, né? que era desde o neonatal até a vida adulta. E como o mundo está envelhecendo, a gente tem pessoas idosas que estão entrando. E talvez assim a gente se prepare mais para a doença em si, tipo, os sinais e sintomas da doença, mas a gente acaba não se preparando para o paciente, né? Porque independente da patologia que ele tenha, Uhum. para cada paciente ela vai se apresentar de uma forma, né? Eu tenho até uma frase que eu brinco que eu falo assim, doença não lê livros, né? Se lesse, seria muito mais fácil para a gente, às vezes, o médico fazer um diagnóstico. Sim. Mas ela não lê livro, então, para cada paciente, ela se apresenta de uma forma. Da mesma forma, a enfermagem, para cada paciente é um cuidado. Eu cuido de uma patologia de uma forma, mas para ter um tipo de paciente que eu não consigo fazer o mesmo tratamento, né? É um cuidado diferenciado, um cuidado, na verdade, não é nem diferenciado, é um É cuidado personalizado, individualizado. né? Personalizado para aquele paciente, né? Então, a enfermagem, hoje em dia, a gente precisa se preocupar mais com o cliente em si, não só mais com a patologia, Sim. né? Como a patologia está se Sim. apresentando, Uhum. mas como o cliente está se sentindo com aquela patologia, porque ele vai ter que se aceitar, são sintomas novos e cada dia que passa ele vai ter um sintoma diferente, né? Vai agregando sintomas novos. Então, a enfermagem, a gente tem que se preparar hoje para isso, para cuidar do cliente de forma personalizada. Elane, é interessante que tu falas, porque nós temos assim que ter realmente essa visão diferenciada nesse cuidado integral, personalizado, Sim, individualizado, porque cada ser ele é único. Sim. Cada ser ele é único. Então, quando a gente começa a olhar cada um de forma individualizada, não olhando somente a dia em patologia si, em né? si, né? Porque o que acontece é que muitos profissionais, né, ficam ali presos à patologia e esquece que aquele ali é um indivíduo com sentimento, com necessidades, que precisa também ser acolhido com as suas necessidades individuais, né? Sim, sim. E o idoso muito mais, né? Ele não é porque ele está com Alzheimer que ele não tenha direitos a esse olhar diferenciado, a esse olhar integral, com todo o carinho, com todo o amor, né? Tanto do cuidador Sim, como dos sim. profissionais dessa equipe. Sim. Eu não digo nem multi, eu não gosto de usar o termo multi, eu gosto de usar o termo inter, porque é um relacionando com o outro e ali realmente tudo agregando para o bem-estar daquele idoso, daquela pessoa que tem determinada necessidade naquele momento, né? Sim. Cara, que legal entender um pouco mais, porque assim, a experiência do outro ajuda a gente a fortalecer o conhecimento que a gente tem ou ajuda a gente a entender melhor, né? Então, Risete, muito obrigado pela sua contribuição e eu queria que você desse sua contribuição final falando sobre a doença de Alzheimer. Sim, eu quero compartilhar também essa parte de humanização. Eu trabalho muito a humanização, não só no idoso, em crianças, né? Qualquer patologia, como vocês falaram, né? Então, eu quero falar aqui para a família, né, que está iniciando esse diagnóstico, que está passando por esse processo e também está na fase final, o momento da união da família, né? União, porque aí vai começar a trabalhar o amor, porque é nessa hora que o paciente idoso está precisando, né? E a família, ela aproxima mais, né? Então, é cansativo, mas esse amor é tão importante, talvez neto, filho, chegue, abrace, beije, talvez ele nem entenda, mas isso é um bem tão grande para a pessoa que está fazendo isso, porque acompanhou, né, a vida toda, e também como eu falei, né, é cansativo, tem pessoas que colocam o seu ente querido em casa de repouso e é compreensível, não tem condições e nessa casa de repouso precisa ter a parceria com o paciente, porque a casa de repouso ela não sabe a história dele, né? Então, o que ele gosta, o que ele veste, qual é a música dele.
Isso é muito importante, essa aproximação. Leve os seus netos para visitar. E enquanto alguns, né, abandonam, chegam lá e abandonam o idoso. Então, eu peço que se aproxime mais, porque é uma coisa bem difícil. Gente, o caminho do ser humano é o afeto, É é o o amor, amor, é é o o amor. diálogo. Esse momento aí é o amor. É você Amor. ser humano para com o outro que é Sim. humano também. Sim. Elani, Ui, no Fevereiro Roxo, a gente também fala de fibromialgia. tá vendo? E qual que é a sua experiência em relação à fibromialgia? Eu sou a própria paciente. Oh, meu Deus. Ela... Nesse caso é uma experiência própria, né? Eu sou a própria paciente nesse caso. E assim, é muito difícil também para fazer o diagnóstico, porque muitas das vezes a gente é tratado como uma dor emocional. Ah, é só um estresse emocional, é coisa da sua cabeça, porque é difícil para fazer o diagnóstico. E aí você acaba se culpando, né? Será que eu tô muito mimizenta, eu falo, né? Será que eu tô muito, né? Deixando de ser eu mesma, ou eu tô deixando que alguma coisa me abale a ponto de eu ficar com dor, né? A gente, às vezes, se questiona e a gente, inclusive, eu acho que o início foi muito difícil, porque a gente está conversando e do nada a gente começa a fazer algumas contrações e sentir dor, que isso é natural para quem tem fibromialgia, e você acaba deixando de fazer as suas atividades normais, trabalho, atividade física, conviver na sociedade, porque tem momentos que você não consegue controlar a dor e aí você fica de mau humor, né? Querendo ou não, você perde a qualidade do humor no dia, e aí você não quer compartilhar aquilo com a sociedade, porque você sempre vai ouvir aquela conversinha que nada, ela sempre diz que está com dor, né? E não é dor. Então, quando eu falo com relação ao Alzheimer também, e quando eu falo que a família tem que ser, tem que interagir, é porque a minha família nesse momento foi muito importante. Muito, muito. Enquanto as pessoas de fora falavam isso, as pessoas de casa falavam assim: a gente precisa saber o que está acontecendo, isso não é normal. Sim. Né? Então, eu não me achava estranha. Então, eu tive um apoio de muita gente, assim, tive o apoio do meu ex-marido, né, porque eu sou divorciada, mas nessa época eu era casada, meu ex-marido me apoiava muito nisso, a minha família, meus pais, então, a gente sempre procurava. E aí eu já tinha uma doença autoimune, que é nos olhos, que era da retina, e era tratada como enxaqueca. Entendi. Então, cada vez aumentava as doses de medicamento, e era tratado como enxaqueca até um dia que eu fiz descolou minha retina bilateral e eu fui no especialista de retina e ele falou: olha, você tem uma doença autoimune. E aí, associada a isso, provavelmente você deve ter uma fibromialgia, porque eu fui contar a história, né, que já vinha se arrastando. E aí, associada a isso, provavelmente você tem uma fibromialgia. Foi difícil aceitar o diagnóstico, por isso que eu falo que a aceitação também para o paciente é muito difícil, porque eu já era técnica de enfermagem, estava no auge, eu era recém-formada em enfermeira, estava no auge de plantão, aquelas coisas todas, foi em 2011, eu me formei em 2009, e aí na minha cabeça passou assim: nossa, agora que eu estou formada, que eu queria ser enfermeira, né? Tinha acabado de conquistar algumas coisas materiais e eu não ia conseguir ter aquele prazer de ter as minhas coisas materiais. Então, você começa a pensar diferente, né? Você não quer aceitar o que você tem. Então, quanto mais tempo você demora para aceitar e cuidar de você, mais difícil é o tratamento. E como que foi para chegar no diagnóstico de fibromialgia? Eu fiz o diagnóstico primeiro da doença autoimune, né, que nos olhos. Daí comecei o tratamento com corticóide, com tudo. Como eu tinha os medicamentos da doença autoimune, acaba que a fibromialgia dá uma segurada. Você não consegue saber se aquilo era da doença autoimune ou da própria fibromialgia. E aí, depois de uns 2, 3 anos, que a doença autoimune já estava mais estabilizada e as medicações foram, né, diminuindo, vai saindo, aí a fibromialgia veio dizendo assim: oi, tô aqui. Só que eu já estava muito abalada emocionalmente, porque ainda estava aceitação, né? Foi um período que eu acabei ganhando mais peso,
e fiquei isolada. Então, você acaba ficando mais deprimida. E depressão, Sim. o corpo reclama, né? Então, foi difícil. E até quando eu disse, não, preciso me tratar. E comecei a fazer atividade física. Comecei aí, fui numa profissional, numa nutricionista para melhorar a alimentação. Hoje em dia eu cuido bastante da minha alimentação, porque a alimentação é um dos fatores que levam a gente ao aumento da dor. E aí eu fui procurar uma reumato. Falei, olha, eu preciso, acho que eu vou lá ver, né? Eu achava até que era reumatismo, alguma coisa, que todo mundo falava que tem, né? Quando alguém fala assim, eu sinto dor tal. Eu também sinto. É incrível. Né? Incrível. Você não ouve isso? Menina, eu também incrível. tenho isso? Será que eu não tenho isso? Só que aí eu já tinha voltado a trabalhar e você acaba escondendo os seus sintomas porque eu tinha voltado para o mercado. Isso. E aí eu falei assim, nossa, agora que eu tô voltando para o mercado, eu não vou, né? Dizer que sinto dor, dizer que sinto isso, dizer que sinto aquilo. Então, às vezes, eu passava a noite inteira acordada e passava o dia inteiro trabalhando. Só que esse cansaço também leva um cansaço muscular e você sente mais dor. E aí eu tive que parar de trabalhar e falar, não, eu preciso cuidar de mim. Preciso me colocar em primeiro lugar. Tanto que hoje em dia, quando eu treino e posto meu treino, eu falo, primeiro cuidando de mim para depois cuidar do outro. Isso. Né? É super eu não consigo. E enfermeiro acontece muito. Tanto que no hospital onde eu trabalho, que é no Hospital Santa Júlia, a gente também está no Fevereiro Roxo. E a gente fez um trabalho, né, de divulgação, que a gente tem uma funcionária na UTI NEL, que trabalha com fibromialgia. Então, não é fácil para a gente da enfermagem, porque a gente está cuidando do outro. Só que para eu cuidar do outro, eu também preciso me colocar em primeiro lugar. E é muito difícil eu olhar no espelho e falar assim, desculpa, Elani, eu não estou cuidando de você. Então, todo mundo que chega para mim e fala assim, Elani, como que tu consegue ter foco hoje em dia para fazer atividade física, não absorver tal coisa de reunião, não absorver tal problema, não isso. Aí eu falo, porque eu tenho pavor de chegar no espelho e falar assim, desculpa, Elani, eu falhei com você. Isso é extremamente importante, porque, assim, para eu cuidar do outro, para a gente cuidar do outro, a gente precisa estar bem. Eu preciso confessar que eu conheço a Andréia do curso de auxiliar de enfermagem. Sim, muitos anos. Nós fomos alunas, né, Meu na Deus. escola 96. de enfermagem. Ai, meu pai, eu não ia falar a data, lá vai ela me entregando meu pai eterno. Então, e eu, sabe, ela estava contando essa história e eu fiquei lembrando, é claro que deve ainda acontecer, mas eu espero que não. Mas eu lembro que a gente, nos campos de prática, e a Santa Casa era um dos campos de prática da gente, vira e mexe tinha uma prescrição medicamentosa de administração de dipirona gelada, porque o paciente tinha chegado com uma frescura. Chamado então, para acabar com a frescura... Então, eu tomei muito essa frescura. Não é? Vamos administrar. E a gente ficava olhando assim para a prescrição medicamentosa. Eu não estou falando mal de nenhuma categoria. Sim, né? Lógico. Mas assim, o quão é doído você receber uma medicação gelada. Haja vista, por exemplo, a vacina, que é guardada lá numa temperatura. Dipirona já é doido, imagina. Então, mas era a prescrição medicamentosa porque a gente não tinha ali o desafio da fibromialgia. Sim. Né? Era a pessoa que chegava com uma dor, mas que doía da cabeça à ponta dos pés e não se conseguia identificar. Não se identificava como um distúrbio neurovegetativo, mas vinha para a gente no curso de auxiliar de enfermagem a demanda de você administrar. Sim. Quiçá não era uma água destilada gelada. Então, você ficava ali de mãos atadas, no sentido de dizer assim, e agora, prof? Vai ou não vai? É a prescrição medicamentosa, mas eu também não estou aqui para fechar diagnóstico, né, de outra profissão. Sim. O que a gente faz? Sabe? E o quanto pode ser negligenciado a história do paciente, né? A sintomatologia do paciente frente a alguma doença, e nesse caso a fibromialgia, que tem um envolvimento emocional, como a Elani falou. E Alessandra, é interessante quando a gente... porque a gente lá recebe muitos pacientes, tá, de fibromialgia. Sim. E tu sabes disso, que não tem, né, um exame laboratorial que identifica. Então, é isso que faz a fibromialgia ser muito difícil. É muito subjetivo mesmo, pela subjetividade, pelas queixas que a pessoa, o cliente vai lá e relata, e
Tu trouxeste algo muito interessante. Primeiro, eu preciso cuidar de mim para poder cuidar dos outros, né? Isso aí eu achei legal, porque na área de enfermagem a gente tem muita essa preocupação, né? Mas como é que eu posso cuidar de outras pessoas se eu não cuido de mim primeiro, né? Exato, assim, a partir do momento que você falar para você assim, desculpa, eu falei com você, e você começar a treinar isso, você vai ver que você não vai falar para o outro, né? Sim, Você não vai falar para o seu colega de trabalho, você vai conseguir se colocar no lugar dele. E a gente está falando aqui de paciente, como se eu fosse a enfermeira e ele fosse o paciente. Mas a gente também, hoje em dia, a gente tem bastante, e hoje é super comum acontecer, como a gente falou das doenças psicológicas, falando nisso, é o ambiente corporativo. Hoje, o ambiente corporativo também exige da gente que a gente tenha uma alta performance, né? Que é Sim, natural, sim. né? Isso é natural. Exige que o profissional tenha uma alta performance, mas só que para eu ter uma alta performance profissional, eu também preciso ter uma alta performance pessoal. sim. Eu não consigo separar as duas coisas assim. Antigamente, eu falo antigamente porque a gente vem lá de trás, né? A gente fala. Falo por você, né? Né? Então, assim, a gente ouvia nossos superiores falando assim: quando você passar da porta para cá, para dentro, você é profissional tal. Da porta para fora, você é só fulana, né? E que a gente tem mudado essa história, a enfermagem tem mudado essa história, não só a enfermagem, mas a gestão em si tem mudado isso, né? E hoje a gente fala assim, ó, quando o meu profissional entra, a partir do momento que ele entra na minha porta, eu como gestora e eu como enfermeira do plantão, ele é meu como um todo. Entendeu? Sim. Então, eu sou responsável, né? Responsável por tudo que acontece com aquele profissional, tanto profissional quanto pessoal. Então, eu também preciso cuidar dele como pessoal. Então, Sim. quando ele diz que está com dor, quando ele fala que está sentindo alguma coisa, interfere. Eu dou um exemplo super prático. Quem é mãe? Eu não sou mãe. Mas para quem é mãe, quando chega no ambiente de trabalho que o filho está doente, ela não consegue fazer nada. Porque ela fica pensando o tempo inteiro. O corpo está ali, mas a cabeça não está. Então, para quem tem já uma doença autoimune agregada a isso, imagina, eu tenho o corpo ruim e a mente em casa. A mente é alguma coisa emocional. Então, eu tenho os dois lados ruins. E para eu trabalhar, para eu ter uma alta performance, para eu cuidar do outro, eu preciso estar bem tanto de corpo, mente e espírito. Se eu não estiver bem nesses três, você pode ter na certeza que eu não vou ter meu profissional. Então, eu vou ter uma profissional com humor alterado, eu vou ter uma profissional impaciente, eu vou ter uma profissional onde a minha alta performance, eu não vou ter alta performance. Ela não vai render, né? Eu né? não vou ter Não vai ter performance retorno. nesse dia. Né? Então, quando eu falo assim, nossa, hoje o plantão foi difícil. Difícil por quê? Então, hoje em dia, a gente tem que questionar qual foi o motivo que eu não tive aquele ambiente corporativo da forma que eu esperava. Sim. Que seria a expectativa. E eu, como enfermeira do plantão, quando eu vejo o paciente, e que é o que eu tento conversar com a equipe, ela vê o paciente, mas a equipe dela também faz parte, né? Sim, com certeza. Ela tem que ver quem são os clientes dela naquele momento e a equipe é um cliente dela. E quando a gente fala numa população com fibromialgia, né, tu pontuou coisas bem pontuais mesmo, né? Porque quando tu falas em atividade, um equilíbrio emocional, principalmente, claro que isso é agregado a alguns medicamentos que Sim, vão aliviando a dor, mas como é importante o exercício físico. Ó, a É dor muito é importante. constante, né? Ó, tô aqui sentada, tô com dor. É suportável? Suportável. Por que é suportável? Porque eu já sei que eu já fiz tudo para que aquela dor não tivesse maior do que é o de costume, né? Então, já fiz atividade física hoje, fiz todas as minhas refeições, né? E de qualidade. Quando eu falo de qualidade, é você tomar café, lanchar, almoçar, lanchar, jantar, né? Então, qualidade, às vezes, não é quantidade. Eu posso comer 2 pizzas, né? Vamos dizer. Mas eu também posso escolher comer somente a proteína e o carboidrato, né? Então, qualidade da alimentação, já fiz minha atividade física, todos os problemas inerentes à minha profissão, eu tento executar da forma que tem que executar, se não dela virar uma pendência para o dia seguinte, né? Mas eu não fico mais naquela
absorvendo tudo que eu absorvia antes. Então, o autocuidado é de extrema importância atrelado às medicações. Quando eu iniciei com o diagnóstico, eram várias medicações que eu tomava. E aí aquilo me batia uma depressão, porque, querendo ou não, as medicações vão alterar o teu humor. Porque é algo que está vindo de fora para dentro. Sim. E você continua sentindo dor. E é sintético. Então, se eu tomo, eu vou sentir dor. Se eu não tomo, eu vou sentir dor. Então, a intensidade da dor, eu que digo. E entendeu? O quanto aquilo vai me machucar, sentir dor é fisiológico. Entendeu? Sim. O sofrimento é opcional. A questão que vocês duas falaram, né, tanto Risete quanto a Elani, em relação a escutar, isso é inerente da nossa profissão. Isso. É inerente da nossa profissão. Então, assim, se tem um profissional que está ali, lado a lado do paciente, para escutar, somos nós. Sim. E quando você fala do autocuidado, eu não posso deixar de citar, por exemplo, a teoria de Oren, que é de autocuidado. E nessa teoria de enfermagem de Oren, ela ajuda a gente, como profissional de enfermagem, a ensinar o outro a se cuidar ou ensinar a família a se cuidar. Sim. Que é um passo, assim, fundamental para que a gente tenha um protagonismo no cuidar. E, assim, é claro que no calendário a gente tem todas as cores ali nos mês, a comemoração, sim. né? Ou chamando a atenção para alguma doença, mas a gente lembra que essas doenças elas não pertencem só ao mês de fevereiro. Sim. Elas estão alusivas a esse mês. E quando a gente fala dos cuidados, a gente não está falando aqui pontual, a gente está falando em todo ciclo vital. E é bem interessante isso que você colocou, Elani, muito. E assim, a forma como a pessoa também encara algumas situações, as situações existem, né? Eu falo muito isso para minha equipe e para a equipe do hospital, que a situação vai existir. Ela vai estar lá, porque eu sou paga para resolver a situação, né? Eu falo, cara, eu sou paga para resolver teu problema. Então, ela vai existir, ela vai estar ali, mas a forma como eu vou encarar isso é que muda o negócio, entendeu? Sim. É que muda. Já fui trabalhar uma vez de manhã, eu acho que deve ter alguns meses, e aí, durante a noite, como a fibromialgia é um sintoma de dor generalizada, você não consegue dizer onde dói, né? Você não consegue dizer assim, hoje está doendo aqui, né? É musculatura toda. É uma sensação de que você treinou tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? Quando você treina, quando fala assim, eu não consigo sentar, que tá doendo a minha perna, eu já treinei meu braço, não consigo amarrar o cabelo, né? Sim. Já tive situações que eu morava numa casa que tinha 2 andares, tinha escada, e a minha cama ficava na sala. Né? Já cheguei numa situação dessa. E eram situações que eu tomava medicamentos, assim, altíssimos, assim, sabe? Vários medicamentos para aliviar a dor. E aí, quando eu entendi que o autocuidado, quando eu entendi que a mente precisava estar boa, quando eu entendi que a minha parte espiritual também tinha que estar alinhado a isso, aí as coisas foram mudando. Aí tu me pergunta assim, Elani, toma medicamento hoje? Nenhum. Era isso que eu ia te perguntar. Que legal, eu ia perguntar também. E eu ia perguntar sobre a qualidade de vida dela hoje. Eu ia perguntar se você tem ajuda de terapia, psicóloga, porque eu estou vendo que tem ansiedade, né? Tem. Assim, a ansiedade vem porque você quer ser aquela pessoa que era antes e você não vai voltar. Mas você pode melhorar, né? Então, por exemplo, hoje em dia minha cama fica no lugar que tem que ficar, né? Sinto dor todos os dias, continuo sentindo. Aprender a conviver. Mas aprendi a conviver e a me conhecer. Então, por exemplo, não, é muito raro eu tomar alguma coisa, bebida alcoólica, muito raro. Não me privo. Mas tem coisas que eu falo assim, não vale a pena, né? Tem algumas situações que eu até brinco no trabalho com algumas amigas, que quando, Lani, tu não vai fazer nada com isso, eu falo, gente, eu não tenho nem saúde para isso. Não tenho nem saúde para isso, sabe? Porque você vai vendo que, e se eu tivesse feito isso lá atrás, eu não teria passado por tantas coisas que passei. E isso serve também não só para gente que tem fibromialgia, porque o corpo vai reclamar. Tem situações que eu falo, tá tudo bem. Aí no outro dia, tá tudo bem. Mas no terceiro dia, eu amanheço com uma intensidade da dor maior. Eu falo, não estava tudo bem. Então, você aprende a se conhecer e aprende também os limites.
Talvez naquele momento que eu falei tudo bem, era para eu ter falado antes. Ei, deu aqui. Eu não precisava chegar até aquela situação. Então, hoje em dia, eu já consigo travar antes. Porque eu vou me conhecendo e travo. Né? E fibromialgia, para mim, não foi parar de viver. Muito pelo contrário. Foi só um freio. Ei, Elani, tá alguma coisa errada. Então, hoje em dia, eu me conheço fisicamente. Eu sei meus limites emocionais. Consigo decifrar os meus limites em sociedade, limites de alimentação. Então, eu me conheço. Então, eu sei até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Mas não é a fibromialgia que dita isso. Eu que dito para mim mesmo. Legal. Entendi. Entendeu? Participei de uma palestra sobre autocuidado, né? E aí, no final, quem estava palestrando pediu para a gente observar aquela mensagem que vem lá no avião da comissária de bordo, né? Então, em algum momento, as máscaras vão cair automaticamente sobre a sua cabeça, coloque primeiro em você, né? E depois no menor ou na pessoa que não consegue, é vulnerável e não consegue se cuidar, porque primeiro eu preciso cuidar de mim. Sim. E depois eu vou cuidar do outro. Elani, muito obrigada. Eu que agradeço, assim. Pela sua experiência, que eu acho que quando a gente se torna paciente daquela patologia, a gente consegue compreender melhor o outro que passa pela mesma situação. Então, é extremamente válida a sua experiência, como da Risete, que também trabalha na parte de gerontologia, que falou do Alzheimer. Não, eu que agradeço, assim, para falar sobre isso, porque eu falo que não precisa parar de viver, né? Muito pelo contrário, assim, dá um freio mesmo, ver o que está acontecendo e você passa a viver melhor, porque você passa a se conhecer, né? Você passa a ter outro olhar nas coisas da vida, né? E para quem está do lado. Elani, eu digo, olhar as cores. Exato, exato, é isso mesmo. Olhar as cores, ver que o mundo ele tem diversos azuis, E verdes. você vai ver que tem coisa que você fala assim, não, hoje eu não vou, que eu tô com preguiça. Hoje eu não faço tal coisa por conta disso. E me pergunta assim, Elani, como é que tu treina se tu sente dor? Eu falei, porque não vai melhorar e nem piorar, ela vai continuar lá, constante. Se eu fizer o que eu tô fazendo, ela vai continuar lá. Sim. Então eu não posso parar de fazer as minhas coisas por conta disso e daquilo, né? Eu só preciso achar a forma mais confortável possível para que eu execute. Verdade. Bom, e aí a gente vai... Andréa está proibida de falar qual é o ano que a gente estudou como auxiliar de enfermagem. Mas que coisa! Gente. Você está permitida a falar da sua experiência em relação ao lúpus. Gente, eu sou bem escalonada, né? Eu fui do auxiliar, técnica, enfermeira, né? Eu já trabalhei em diversas vertentes, né? E tão jovem, né? Já passou por tudo isso. Diversas vertentes. Mas eu sou mais jovem que ela. Obrigada. E relacionada ao lúpus, né? É um desafio as doenças reumatológicas, né? E quando eu trabalho há muitos anos, eu sou funcionário FAM, né? Sou mestre em enfermagem, saúde pública, né? Formada pela UEA, na parte tecnológica, né? E também trabalho pela Censa, no CAP Sul, Benjamin Matias Fernandes. E no Getúlio Vargas eu trabalho no ambulatório Araújo de Lima, na parte do setor de reumatologia. Ai, que show! Eu trabalho há 9 anos lá no Araújo de Lima, sempre no setor da reumatologia. Então, assim, essas demandas que tu trouxe, assim, e eu fico feliz quando você pega um cliente que consegue vislumbrar, entendeu? Vislumbrar todas as possibilidades de trazer para si uma qualidade de vida. Entender que tem muitas coisas que dependem dele nesse cuidado compartilhado. Eu chamo assim, cuidado compartilhado. É um cuidado assim. Eu tenho parte nesse cuidado, nesse tratamento, você tem, sua família tem, e aqueles ao teu redor têm também, né? Relacionado ao lúpus, vamos lá. O lúpus eritematoso sistêmico. Nós temos os 2 principais tipos de lúpus, o discoide e o sistêmico, né?
O discorde é aquele que já é bem característico, a Alessandra até perguntou, André, qual é aquele que tem A borboletinha. a borboletinha? Eu disse, não, aquele é o discorde, né? Que vem com manchas, lesões cutâneas, a exposição ao sol deixa, né? Aquele formato característico, né? Uhum. E também tem o sistêmico, o nome já diz, sistêmico, aquele que ele não fica só localizado, ele vai, vamos dizer, abranger outras partes do corpo, afetar outros órgãos. Porque o lúpus, gente, lúpus eritematoso sistêmico, como a Melanie já abordou isso, dentro da fibromialgia, mas o lúpus eritematoso sistêmico, ele é uma doença autoimune também. Ela é uma doença autoimune, ela é crônica e ela não tem cura. Não tem cura, ela tem tratamento para qualidade de vida também. Ah, então não tem um remédio para o lúpus. Existe remédio para lúpus, tratamento, para aliviar Vai estabilizando sintomas. isso, né? Para estabilização. Entendi. Entendeu? Pra É o que chamam de estabilização. pulsoterapia? Não, é outra coisa. Não, a pulsoterapia são os casos mais graves, Entendi. que já está agravando o lúpus em atividade, agravando outras partes, outros órgãos, como rins, Entendi. e outros órgãos que precisam realmente pulsar. E o lúpus tem uma faixa etária para se apresentar? Aparece mais no homem, na mulher? Como Bem, que é isso? o lúpus ele aparece mais na fase mais jovem, né? E ele é mais prominente na mulher do que no homem. Inclusive, lá no ambulatório, se a gente fosse fazer um estudo epidemiológico, naqueles prontuários que tem lá, a demanda na clientela que nós temos, né? Nós vamos ver que tem muito mais mulheres com lúpus do que homens, né? Entendi. Mas se eu falo muito, quando eu estou lá, né? E a gente tem um contato muito presencial com cada cliente, né? A gente fala para eles, olha, te compromete com o teu cuidado, né? A gente fala para a família, olha, você também é parte o cuidado é compartilhado, também você tem que ajudar, entendeu? Porque as doenças crônicas, elas não são fáceis. Como tu bem caracterizou, tem que ficar tomando medicamento. E às Tem vezes as alterações do medicamento, tem né? as alterações do medicamento, aí tem aquele controle laboratorial, que de tempos em tempo tem que estar, entendeu? Então, é maçante. Mas quando a pessoa se conscientiza que ela tem uma doença, que ela pode controlar, que ela pode realmente estar ali, vamos dizer, minimizando toda uma sintomatologia, toda uma complicação, é muito melhor. É muito melhor. E o lúpus é uma doença grave, sim. A gente não diz que ele não é uma doença grave. Quando ele não tá, às vezes a pessoa tem casos, sim. A pessoa está fazendo todo o acompanhamento direitinho, mas, enfim, por N motivos, a gente chama dele ficar ativo, né? Porque que ele está em regressão e que ele está em atividade, né? Atividade é quando está comprometendo outros órgãos, quando ele está agravando, entendeu? E esses, assim, eu sou muito suspeita para falar da Alfanta, porque, assim, a Alfanta eu amo de paixão, né? Eu também. E, assim, lá nós temos excelentes reumatologistas, minhas colegas são excelentes reumatologistas, nós temos uma equipe muito boa, com um olhar muito humanizado. Às vezes, nós sabemos como é a raiz, nós sabemos como é a raiz. Sim. Nós sabemos que às vezes não tem vaga na rede, nós sabemos as dificuldades que é frágil, de exame. né? Está frágil, na verdade. Está frágil. Muito frágil. E as dificuldades que são de conseguir exames laboratoriais, porque as medicações, muitas das vezes, que essas pessoas tomam, elas têm que ter um controle laboratorial para ver como é que está a parte dos hemocomponentes, para saber se vai continuar, não vai continuar, vamos ajustar dose, medicamentos, vamos trocar, etc. e tal. E a nossa raiva, ela está frágil. E assim, se tiver algum governante, né, nos assistindo aqui, fortaleça mais, né? Porque eu confesso, assim, o meu coração assim se move muito quando eu vejo quando a pessoa chega ali na atenção secundária, né, que do ambulatório Araújo Lima,
que é aquela pessoa que tem que ir 7 horas da manhã, que fala bem assim para você, que chegou 8h30, 9 horas, que disse, olha, o Uber agora que baixou o preço e foi o único dinheiro que eu tive para vir, é uma situação muito complicada, entende? E tu acaba lidando com algumas situações sociais, né? Tipo... Sim, você lida, são várias questões que eu falo, entendeu? Dentro desse cuidado que nós temos, como profissionais, nós temos que ter um olhar diferenciado, sim, eu falo, nós temos que ter, de ter um olhar empático para a clientela que nós estamos ali prestando assistência. Sim. E esse paciente que recebe o diagnóstico assim de imediato, será que assim ele não tem medo assim por não ter cura? Que ele recebe logo assim, ó, não tem cura, mas a gente pode melhorar. Ele acaba tendo um susto, né? Porque até ali ele estava numa atividade, dali em diante ele não vai conseguir mais exercer com tanta... Mas, Elane, é o seguinte, né? Geralmente, quando eles foram para ali, eles já bolaram por N lugares. Ah, entendi. Aí presta atenção. Quando chega lá que tem um diagnóstico, ele fala, pelo menos eu já sei o que eu... Graças a Deus, fecharam o diagnóstico. Sim. Porque, como é uma doença inflamatória, aí confunde-se com outras. E depende, como tu mesmo falaste, vai medicações que você... As pessoas vêm te tratando, etc. e tal, que vai mascarando, entendeu? Mas que depois vai... Então, quando chegam lá... Que realmente... Eles já acham bom, porque... Nossa, graças a Deus, fecharam o diagnóstico. Eu estou tanto tempo me tratando e ninguém fechava diagnóstico nenhum, entende? Sim. Então, assim, então, a caminhada dele já era uma caminhada longa, né? Exatamente. Então, assim, na realidade se torna até um menor, entendeu? Porque quando chega lá, ai, graças a Deus, eu pelo menos sei o que eu tenho. E agora vai iniciar o tratamento certo, né? Exatamente, agora eu vou tratar. André tocou num ponto que me chamou muita atenção, sabe? O Sistema Único de Saúde é um modelo de plano almejado por muitos países. Sim. É um modelo público que deveria nos deixar acessar de uma maneira universal, né, com equidade, essas coisas todas. E, de repente, a gente está vendo o sucateamento do SUS, a fragilidade da RAS, e algumas situações que acabam comprometendo, né, o andar do tratamento de uma pessoa que tem uma dessas doenças crônicas. É incrível como isso acontece. E aí, é claro que, do outro lado, a gente tem a saúde suplementar, né, com os planos de saúde, etc, etc. Mas até a saúde suplementar, às vezes... o usuário do sistema da saúde suplementar tem que judicializar alguma ação porque, de repente, o plano não liberou aquele exame. E isso impacta na assistência. Hoje em dia, eu acho que impacta mais, né? Nem a questão de não ter cobertura, porque a ANS hoje em dia está bem... já tá mudou bem bastante, ativa, né? A regulamentação para isso tem mudado bastante. Mas eu acho que o impacto maior... é a gente não ter um profissional que atenda pela saúde suplementar, né? Também. Por diversos fatores, né? E um deles é a tabela de cobrança. Mas a gente tem outras saídas, né? E que às vezes o paciente também nem sabe. Que se ele não tem uma rede, ele tem uma saúde suplementar, ele tem um convênio, né? E ele não tem a rede. Ele tem direito de ser. Ele vai ser assistido e a gente tem um reembolso total. Caso ele tenha rede, mas ele não quer aquele profissional, porque a gente sabe que o paciente escolhe, né? Sim, ele tem direito. Tem um vínculo com o profissional, né? Ele vai com outro profissional e ele faz um reembolso no valor de tabela. Sim. Então, essa regra já existe. Então, acho que falta mesmo é o conhecimento do paciente, sabe? Elane, aí tu toca num ponto bem importante. Vocês tocaram em pontos bem importantes, porque vocês sabem que as doenças autoimunes, elas às vezes requerem medicamentos de alto custo. Sim. Né? Medicamentos de alto custo. Aí tem aqueles barrismos, que muitas das vezes você tem que ter um conhecimento a mais, ou senão um profissional que consiga conduzir. Empático, que seja realmente, esteja envolvido para essa condução. Na parte orientativa, na parte de articulação, que eu acho que
que aí cabe muito a enfermagem, sabe? Muito a enfermagem. Essa parte da articulação. Olha, quando você pega um paciente, um cliente desse, com uma cronicidade dessa, que você trata mais rápido, dificilmente ele poderá sim chegar a uma hospitalização e até ficar sequelado Sim, por algo, sim. mas esse retardo nesse atendimento com certeza vai impactar diretamente lá no nível terciário, lá no nível de hospitalizações, de internações, onerando muito mais os cofres públicos, né? Quando a gente, por exemplo, quando um profissional ele tem esse olhar, né? Eu digo, vocês observam que eu falo muito desse olhar, né? Esse olhar diferenciado, esse olhar voltado a realmente, né, eu falo muito da parte de promoção. Nós somos promotores de saúde, né? E o nosso olhar, quando tu fala isso, Andréia, também às vezes eu não vou resolver de imediato, não Não. sou o profissional que vai resolver, mas eu tenho que ter ciência também e saber orientar esse paciente para o Exato. caminho, né? Porque o que acontece? Tem várias pessoas que chegam via direct no meu Instagram e que, né, sou da auditoria e eu iniciei minha vida na parte administrativa na auditoria, né, desde 2009, e que falam assim, Elane, mas eu não tenho isso. Eu falei, gente, procura, vai no teu convênio, vai numa ouvidoria, vai em tal lugar. É saber orientar onde ele vai buscar a Sim. informação e onde ele vai buscar o caminho. Porque o paciente, quando está, não é nem o paciente, é o familiar. Então, o familiar que está com esse paciente acaba sendo. Pode ver, o familiar que está acompanhando esse paciente muito tempo, ele já sabe regulamentação, ele já sabe medicação, ele já sabe onde pega, Sim, com ele já certeza. sabe tudo. Então, a gente, como profissional da saúde, aí agora eu englobo todo mundo, não só a gente da enfermagem, a gente, porque a gente está mais próximo do paciente, né? Mas eu acabo colocando todo mundo, nós que estamos ali de frente, na linha de frente, a gente tem que saber orientar o caminho. É o Né? que Eu chamo de posso não parte ser educativa. Exato, eu posso não ser o profissional que vai resolver aquela situação naquele momento, mas eu sou aquele profissional que faço parte desse caminho, entendeu? Sim. A enfermagem, muitas das vezes, ela não é a profissional que vai resolver aquela situação, mas ela faz parte do caminho, ela faz parte da jornada do paciente. Entendeu? Tu colocas um ponto bem interessante, né? Porque assim, nós temos que entender isso. Nós, como enfermeiras, nós temos que entender, né, isso. E nós que somos os educadores, nós que temos esse papel de passar para aquele que está ali sentado na cadeira. É porque a gente tem muito da nossa forma, muito mais antigamente, porque hoje eu vi que mudou já muita coisa. Eu vi que mudou muito, né? A gente já vem com as escolas hoje, né? De enfermagem, independente de qual seja, ela já vem com outros olhares, né? Sim. E é muito legal isso, né? Esses outros olhares, não um olhar somente hospitalar, um olhar somente assistencial, mas esse leque de oportunidades que nós temos, e de entendermos que nós fazemos parte desse processo, que nós podemos contribuir de forma positiva, né, para um bem-estar daquele cliente, de sua família, da sociedade como um todo, e até mesmo da própria rádio, né? Porque se a gente trata mais aqui na base, né, estabiliza mais aqui, com certeza, para a hospitalização, o caminho para a hospitalização é bem mais longo, né? Sim. Não dizendo que não vai haver, porque isso dependerá de muitas coisas, de muitos fatores, isso aí. Mas eu posso diminuir esse caminho. Exatamente. Eu posso diminuir, nós, posso tardar, né? Eu vou né, tardar esse caminho. Podemos exatamente retardar este caminho. Podemos, vamos dizer, evitar sequelas que poderiam ser evitáveis. Onde eu quero chegar. Com certeza. Olha, a gente está chegando ao fim do nosso Pode Corém, pode tudo, pode, Nossa Senhora, como foi muito bom. Essa roda de conversa favorece a gente a um aprendizado muito legal. Sim. E como é que eu posso resumir esse momento nosso? Primeiro falando que amor em primeiro lugar. Sim. Respeito ao outro, respeito à condição do outro. E a enfermagem faz isso com muito poder, porque nós somos ciência.
né? Eu não gosto quando falam que a gente é anjo, a gente não é anjo, a gente é ser humano que cuida do ser humano, Exato. que precisa se Com cuidar e conhecimento cuidar do científico. outro. Nós somos educadores, não só pela Lei 7498, que diz lá, né, quais são as nossas competências, mas eu penso que é nato. A necessidade de lidar com o outro é de promover educação, quer seja para promoção em saúde ou quer seja para prevenção de doenças, se der. E não só isso. A gente entrou numa era onde o eu em enfermagem não cabe mais estar sozinho. Sim. A gente com precisa certeza. da equipe interdisciplinar, multidisciplinar, depender de como está a gestão ali. A gente precisa um do outro. Não existe profissão mais importante do que outra. Não, cada um na Não sua existe. categoria e na sua função. Exatamente. Então, assim, nós estamos lado a lado, junto com os demais profissionais, não só da área da saúde, né, como da área da humana, das exatas, para poder entender qual é a melhor forma de fazer um plano terapêutico para entregar para essas pessoas, né, que têm Alzheimer, que têm fibromialgia ou que têm lúpus, para que a qualidade de vida deles seja melhor e para que a gente também, eu falo assim, poxa, quem faz psicologia obrigatoriamente tem que fazer análise, independente da corrente da psicologia. E eu penso que a enfermagem também devia fazer, sabe? Porque às vezes é difícil você olhar para aquele paciente, às vezes você coloca a mão na cabeça e você diz, cara, eu já fiz tudo. E aí, mas ele está aqui ainda e você acaba se cobrando, né? Por quê? E quando a gente se une numa equipe interdisciplinar, a gente consegue encontrar no outro, talvez no psicólogo, talvez na assistente social, o porquê dele ainda estar ali para diminuir o seu sofrimento. Então, em nome do Corém Amazonas, muito, muito, muito obrigado por ter compartilhado com a gente essa noite. E eu só estou acabando aqui porque a Alessandra disse que eu tenho um tempo, porque senão eu ficaria batendo papo aqui com vocês durante muito tempo. E o Corém Amazonas está de portas abertas, tá? Para todos os profissionais de enfermagem e inclusive para os usuários que dependem dos nossos cuidados para viver mais feliz. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Eu agradeço também a oportunidade, né? E me coloco à disposição, tá? Eu já falei para a Alessandra o seguinte, tem alguns assuntos que eu falei, isso aí gera um outro podcast. Também me coloco à disposição, sempre que vocês precisarem, estarei posta. E estaremos eu e Risete lá. Corém está de porta aberta ali. Agradecemos a receptividade também. Até a próxima. Obrigada.